Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, eu quero ler o versículo de número 26. Você já deve estar com a sua Bíblia aberta. Eu quero pontuar 3 coisas nesse texto que nós vamos ler, porque nós, cristãos evangélicos, celebramos a ceia uma vez por mês. Não que tenha que ser só uma vez por mês, em algumas igrejas acontece a cada 15 dias. O fato é que é costume nosso, pelo menos uma vez por mês, comer do pão e beber do cálice. Mas o que isso significa? O que isso representa? Tá, tudo bem, eu sei que o pão simboliza o corpo de Cristo, que o vinho simboliza o sangue de Cristo, porque como o pão, o trigo que é arrancado da terra, Cristo foi arrancado pelos homens, foi levado ao matadouro, foi morto na cruz, o vinho prensado, pisado. Tudo bem, pastor, eu sei disso, mas existem algumas coisas que me parece que você não entendeu sobre a ceia, e como pastor que sou, eu quero fazer você entender, porque se você entender isso, sua probabilidade de alcançar o propósito pelo qual você está hoje aqui será bem maior. E o versículo 26, Paulo diz isso: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, proclamais, anunciais a morte do Senhor até que Ele... Paulo, depois de escrever a carta a Coríntios, e Coríntios era uma igreja que teve muitos problemas, porque era uma igreja que trazia uma cultura pagã, e Paulo precisa ensinar e reensinar, não é à toa que foram 2 cartas. E quando eles se reuniam para cear, a coisa estava bagunçada, ninguém esperava por ninguém, as pessoas comiam como que se estivesse tomando uma merenda, coisa desse tipo. E Paulo, peraí, não é assim. Eu recebi do Senhor o que eu vou passar para vocês, e foi assim. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, tomou o cálice, deu graças, distribuiu. E ele disse: todas as vezes que vocês comerdes, todas as vezes que vocês beberdes, façam isso em memória de mim. E aí ele vai depois e diz: porque todas as vezes que vocês estão fazendo isso que Jesus fez, vocês estão anunciando a morte dele até que ele venha. E é aqui que eu encontro 3 verdades que eu quero que você entenda. Participar da Santa Ceia, comer o pão e beber o cálice, é um convite a refletir sobre um sentimento chamado gratidão, um sentimento chamado reconhecimento. Porque não, numa linguagem pentecostal, usar a expressão dizer, tomar a ceia, é um convite a pensar como anda o meu nível de adoração com Deus. Por isso, a expressão é, comam em memória de mim, bebam em memória de mim. Trazer à memória Cristo é ver, é rever seus feitos, suas obras, suas maravilhas. Foi perguntado agora há pouco pelo presbítero, quantas coisas não já fez Deus por você? Para um pouco, pensa, você está aqui hoje, gente, nesse tempo de pandemia em que muitas pessoas estavam lutando para pelo menos respirar. Você conseguiu isso de graça, e alguns conseguiram demais, dependendo do tamanho da narina, respirou mais do que os outros. Você está vivo, você tem fôlego, você tem história, está aí de pé. Deus tem feito grandes coisas com você, mas aí eu te pergunto, você tem adorado ao Senhor por isso? Você tem sido grato a Deus pelas coisas que Ele tem feito? Existem 2 classes de pessoas, e eu falo dentro da igreja. Primeiro, pessoas que não sabem adorar, e segundo, pessoas que roubam a adoração. Os que não sabem adorar são aqueles que são ingratos, são os murmuradores, são os maldizentes, que reclamam do salário que têm, que reclamam da casa que moram, que reclamam do carro que possuem, que reclamam se não tem transporte, que reclamam, a vida deles é reclamar. Ele já acorda de manhã, já mal-humorado com a vida, reclamando de tudo, porque hoje está quente, porque hoje está frio, porque hoje choveu, porque hoje não choveu, porque o inverno foi forte demais, porque o inverno foi fraco, porque o som está alto demais, porque o som está baixo, porque é isso, e aquilo outro. Existem pessoas que não sabem adorar, não sabem dar a Deus a devida glória, não sabem dar a Deus o louvor, não reconhece os seus feitos. Não, pastor, na minha vida Deus não fez nada, eu estou desempregado, eu não tenho uma boa casa, eu não tenho um bom casamento, eu não tenho isso, mas indivíduo, tu tem uma vida, tu está de pé, tu está aí, ah pastor, mas se era de estar assim, eu prefiro morrer. Pois morre.
Você fica falando isso, mas quando a morte chega mostrando a face para você, você ligeiro diz: oh, que vida boa. Eu estou cansado de estar perto de pessoas que reclamam, e quando estão na beira da morte: oh, pastor, ore por mim, eu não queria morrer. Ah, não. Por que você não quer morrer? Porque por mais difícil que seja a vida, vale a pena viver. Sempre tem coisas boas para se viver. Hoje meu dia foi de luta, mas amanhã vem um dia de vitória. Eu passei a noite chorando, mas a alegria vem pelo amanhecer. Faltou o pão na mesa, no café, mas vai chegar no almoço. As coisas não estão do jeito que eu queria, mas um dia vai se ajeitar. Mas eu não sei fazer isso. Eu só sei ser ingrato, eu só sei reclamar, eu só sei maldizer. E sabe qual é o problema disso? Quando eu leio o livro de Tiago, no capítulo 4, Paulo, o autor de Tiago, escreve dizendo assim: Deus resiste pessoas soberbas. E sabe o que é um soberbo? É aquele que não sabe ser grato, é aquele que procura em qualquer forma desviar a adoração, procura roubar a adoração. E se de um lado eu tenho pessoas que não sabem, do outro lado eu tenho pessoas que roubam a adoração. E estou citando esse texto de Tiago, porque quando a Bíblia diz Deus resiste os soberbos, sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim: eu vou fazer de tudo para você não dar certo, porque eu resisto gente soberba. E o que é uma pessoa soberba? Gente que não sabe da glória, que não sabe ver as mãos de Deus. Ele conseguiu um emprego, e em vez dele estar adorando a Deus pelo emprego, ele acha que foi mérito próprio. O outro não sabia adorar mesmo tendo emprego. E o outro, depois que conseguiu o emprego, não reconhece que foi. Ele não era nada, não tinha nenhum nome. E quando conheceu Jesus, Jesus lhe deu um nome e um sobrenome. Hoje ele tem uma vida digna. E ao invés de reconhecer e dar a Deus a glória devida, Senhor. Gente, lá em casa, volta e meia, eu encontro minha mulher adorando a Deus. E aí, ela com aquele jeitinho falando, eu penso: meu Deus, ela está com algum problema, está orando por alguma coisa. Sabe o que é? Agradecendo. Ela para diante das plantas e começa a agradecer. Olha para as coisas que Deus fez em tua volta e comece a dar a Deus a adoração que é devida. Pare de roubar a adoração, de achar que é mérito seu. Eu passei na prova porque eu estudei. Tudo bem, você estudou. Quem te deu consciência, memória para você estudar? Não, eu consegui isso aqui porque trabalho de sol a sol. Quem é que te fez levantar da cama hoje? Para que você vá trabalhar. Aprenda a enxergar e reconhecer. Não existe nenhum perigo em ser elogiado. Sabe qual é o problema do elogio? É quando a pessoa não sabe transferir a glória. Pastor Adriano, você é um grande homem. Olha o tamanho dessa igreja. A pessoa não peca quando está dizendo isso, mas eu peco quando eu pego isso para mim. Essa igreja, olha só. E os livros que eu já li, que escrevi, você já leu? Eu estou roubando o que é de Deus. Sabe o que eu tenho que fazer? O que disse Paulo: é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pastor, se é só isso eu não tenho problema não. Pastor, lá em casa eu reconheço. Vou te fazer umas perguntinhas básicas. Teu carro, que você pediu e disse: Senhor, vai ser para a tua glória, e trouxe para cá para a igreja, e eu orei abençoando a chave, ele serve para dar carona para alguém para vir para o culto? Se eu precisar fretar seu carro para a igreja, qual é o valor que você vai cobrar? Você sabe o que eu estou vendo? Pessoas que estão olhando para a igreja e não sabem reconhecer que o que tem foi Deus que lhe deu. Ah, mas a igreja tem dinheiro, vou vender mais caro. Continue fazendo isso, porque uma hora aquele que te deu... Gente, nós devíamos aprender a ser grato. Qual é o dom que Deus me deu? Deus me deu o dom de consertar computador, conserta para a casa do Senhor. De consertar celular, conserta para a casa do Senhor. De consertar carro, conserta qualquer coisa. O dom que Deus te deu era para tu estar servindo na casa de Deus. E sabe o que eu vejo? Uma geração de pessoas tão talentosas, mas quando diz assim, é para a igreja: pastor, faço por tanto. Faço por tanto. Sabe o que você devia fazer? Pastor, para o reino de Deus, eu não posso fazer outra coisa a não ser reconhecer que tudo que eu tenho foi meu Deus que deu. Olha, eu fico tão feliz quando eu ligo para o irmão e diz: irmão, estou precisando do seu carro, para a gente carregar umas pedras, é para a gente carregar umas cadeiras. Sabe o que ele diz? Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu sei que tudo que eu tenho foi meu Deus que deu.
Quando alguém vem, ajeita aqui, ajeitou aqui, o pastor trouxe isso aqui, ajeitei isso aqui para a igreja aqui. Quanto que é? Pastor, é para o Senhor, para a casa de Deus. Cobre do obreiro. Do pastor não, do obreiro. Mas reconheça que tudo que você tem foi Deus que te deu, gente. Foi Deus que te deu. Aprenda a trazer isso à sua memória. Quando você não aprende isso, Deus resiste você. Deus cria obstáculos em você. Ele resiste pessoas soberbas que não sabem usar o que tem para dar a glória devida, que não sabe fazer da sua vida uma vida de adoração, que não sabe fazer da sua história uma história de adoração. Adore, porque a Bíblia é clara em dizer que Herodes chegou num lugar e o povo começou a aplaudir Herodes, porque uma reconciliação aconteceu, e Herodes não soube dar glória a Deus, e sabe o que aconteceu com ele? Foi comido de bicho, porque não soube adorar o Senhor. A maior alegria de um crente em servir ao Senhor com tudo que tenho deve ser o sentimento no seu coração, deve ser o sentimento em sua alma, que outro sentimento não encontre guarida no seu coração, porque a ceia é um convite a refletir como anda meu nível de adoração. Segundo, é um convite a pensar que mensagem eu estou proclamando. É por isso que a expressão é: todas as vezes que vocês comerdes e beberdes, anunciais. Eu vou usar essa expressão da Bíblia, King James: proclamais a morte do Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta: qual é a mensagem que você transmite quando você anda pelas ruas da cidade? Quando as pessoas olham para você, que mensagem eles leem em você? Paulo, quando escreve para Coríntios, ele diz assim: eu sou uma carta lida e relida pelo mundo. Você é uma mensagem escrita, andando pelas ruas, e você pode ser uma mensagem de escândalo ou uma mensagem de adoração. Você pode ser uma mensagem que tributa a Deus glória, ou uma mensagem que envergonha a Deus. Quando o profeta vai passando, a viúva olha, a mulher olha e chama seu marido e diz assim: vejo que ali vai um homem de Deus. Sabe o que aquele homem transpirava? Deus em sua vida. Era essa a mensagem que ele carregava. É incrível como as escrituras diz que nós transpiramos o cheiro de Cristo. Alguns transpiram o cheiro de vida, outros transpiram o cheiro de morte. Quando teu marido olha para você, qual é a mensagem que ele lê em você? Ele pode não estar lendo a Bíblia, mas ele está lendo a mensagem da tua história. Ele está olhando e vendo a mulher que você é. E que mulher você é? Quando sua esposa olha para você, ela lê que mensagem? Não é aquela que você pregou no púlpito, não é aquela que você pregou e bateu o pé. Ela olha o comportamento e o caráter que você tem. Quando seus filhos olham para você, que mensagem eles estão lendo em você? Eles não vão ler aquela mensagem do culto de domingo em que você estava arrumadinho, de pano passado e sapato engraxado. Não, eles olham o homem que você é de segunda a segunda, nos bastidores, sozinho em casa, no tratamento com eles. Quando seus pais olham para você, o que é que eles leem de você, ó jovem? Talvez você seja um jovem envolvido na igreja, empolgado, fazendo tudo, mas os seus pais sabem quem você é, a obediência ou desobediência que você pratica. Então, de um modo claro, a Bíblia diz que cear é proclamar a morte do Senhor, mas muitas das vezes nós estamos proclamando qualquer outra coisa, menos a mensagem de Cristo. Cristo tem sido confundido na cabeça das pessoas, não porque ele se tornou ruim, mas porque o cristianismo transmite uma mensagem errada. Mahatma Gandhi dizia: eu admiro Cristo, mas eu me envergonho do cristão. Porque os cristãos hoje carregam uma mensagem deturpada, de escândalo, de pessoas que compram e não pagam, de pessoas que prometem e não cumprem, de pessoas que traem, de pessoas que brincam com sentimentos alheios, de pessoas que transformam o casamento como se fosse um parque de diversão, que vivem a sua fé de qualquer jeito, e o mundo olha e diz assim: ai, é desse jeito? E sabe o que disse Jesus? Se você escandalizar um pequenino, ai de você. E o ai de Deus merece uma reflexão sua. Que mensagem você transmite? Pastor, eu não sou perfeito, eu também não.
Mas a mensagem que o mundo tem que ler em mim é de um homem que reconhece os seus erros, que se levanta e os abandona, e não de um homem orgulhoso que fica se escondendo atrás de desculpas e ficar dizendo assim: não, mas olha, fulano de tal fez isso, fulana de tal fez isso. Para de viver assim. A ceia é um convite a pregar, a anunciar Cristo, e essa mensagem não pode ser manchada com as letras arranhadas da minha história. O nome de Jesus precisa ser anunciado de letras garrafais, de modo que até o cego consiga entender, que o surdo e o louco consiga entender que a melhor coisa a se fazer é servir a Jesus. Último, Paulo diz que ao cear, anunciamos a sua morte até que ele, isso fala de esperança. Se a ceia é um convite a analisar o meu nível de adoração, é um convite a refletir que pregador sou eu, que mensagem eu transmito, a ceia é um convite a refletir sobre qual é a minha esperança. No capítulo 15 de 1 Coríntios, esse mesmo Paulo diz: se nós esperarmos em Deus somente nas coisas dessa terra, miseráveis homens somos. Nós não podemos acreditar que é aqui o final da nossa história, mas nós vivemos como se nunca fosse morrer, e vivemos em prol de uma vida que sabemos que é passageira, e mostramos que a nossa esperança não foi, não está sendo o céu. Porque quem tem a esperança do céu está fazendo a faculdade, mas está esperando Jesus voltar qualquer dia. Quem está esperando o céu está construindo uma casa para morar, mas sabe que qualquer dia vai deixar ela para os testemunhos de Jeová e vai morar com Jesus no céu. Quem tem esperança do céu vive com os pés aqui, mas com a cabeça e o coração lá. Não, pastor, mas eu sou novo, não posso pensar agora nesse negócio de morte não. Olha, para você morrer só precisa uma coisa, e você já tem: está vivo. Pronto, só precisa disso. É rápido demais para você morrer. É rapidinho. Davi diz para Jonatas: há um passo entre mim e a morte. Talvez você esteja menos de um passo. Pastor, isola um negócio desse, Deus defenda. Aí se você morrer hoje, todas as casas, todos os diplomas, todas as roupas, todos os sapatos, todos os planos ficaram para trás. Sabe aquela roupa nova que você comprou e nunca usou? Vai vir para o bazar. Eu vou estar lá no bazar vendendo, porque você nunca usufruiu. Então eu quero te dar um conselho: viva a vida intensamente, mas viva esperando qualquer hora Jesus voltar. Porque eu não sei se você percebe, mas qualquer pessoa espiritual está vendo que o cenário no mundo é um cenário que aponta para a volta de Jesus. Nunca foi tão claro e tão nítido. As coisas estão caminhando para isso. Eu não preciso nem dar aqui nomes aos bois. Nós estamos vendo as Nações Unidas exacerbadamente, escancaradamente mostrando para o que veio, construindo animais, que é retrato do que diz a Bíblia, e isso é retrato de profecia se cumprindo. Nós estamos vendo o mundo caminhando como se fosse bois sendo tangidos na direção do que as pessoas querem, e as pessoas não param para perceber que as Escrituras já diziam isso muito tempo atrás. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas são desafeiçoadas a si mesmo, pessoas ingratas, pessoas que não amam aos seus pais nem a Deus, um tempo de pornografia, de promiscuidade, de frieza espiritual. E Paulo já dizia: quando vocês ouvirem falar destas coisas, sabeis que o fim está próximo. Jesus está voltando, e o diabo sabe disso mais do que você.
E Ele está mais preocupado do que você. Ele está tão preocupado que o fim está chegando, porque Ele sabe qual é o final dele, que Ele se levantou com fúria. Perceba, de julho para cá, quantas batalhas o diabo tem levantado contra a sua vida, quantos levantes, quantas investidas. Sabe por quê? Porque Ele está vendo que o fim está chegando. E você acha que é coincidência? Você acha que é assim mesmo? Você acha que é falta de sorte? Vai nessa, porque se o inferno está preocupado, você era para estar mais atento, dizendo: o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando. Não está tendo tempo de brincar de ser crente, não dá para ficar brincando de ir e vir, não dá para ficar assim. Eu tenho que decidir de que lado eu estou: ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao mundo. De que lado você está? E a ceia é um convite a pensar na minha esperança. E a minha esperança tem que ser os céus. Porque se a minha esperança for a terra, irmãos, por mais que eu alcançasse grandes riquezas, lindas mansões, carros luxuosos, por mais que eu pudesse viajar na Benjamin Tour para todos os lugares, nada disso duraria para sempre. Um dia tudo isso acaba, mas o céu nunca passará. Para sempre e sempre e sempre, ao lado dos santos homens e mulheres de Deus, servindo e adorando o Cordeiro que foi morto e reviveu. Então nada do que está aqui se compara com a glória que está sendo revelada, com aquilo que Deus tem preparado. Então pensa mais no céu, prepara a tua vida para ir para o céu, conserta a tua casa para ir para o céu, porque qualquer hora Jesus está voltando. E não existe nada mais ridículo do que Jesus voltar, você ficar e alguém dizer assim: e tu não era crente? Por que tu não foi? A Bíblia é dividida em dois testamentos. O Antigo Testamento dizia assim: Ele virá. O Novo Testamento diz assim: Ele veio, habitou entre nós. A história da igreja também vai ser dividida entre os que estão esperando Ele voltar e os que ficarem dizendo: Ele voltou e eu fiquei. Você vai estar de qual lado da história? Dos que vão ficar aqui dizendo o quê? Qual vai ser a sua desculpa? Imagine que eu fiquei. Qual é a desculpa que eu vou ter? Você não era pastor? Você não estava naquele culto todo de paletozão preto, bonitão? Por que o senhor ficou? Qual é a desculpa? Agora pensa sendo você: ei, irmã, eu vi você na igreja, eu estava lá no dia do seu batismo, vi que você até chorou. Naquele dia do culto, eu vi você indo para a igreja. Você não era crente, não? Era. E os crentes não foram arrebatados, não? Foram. E por que você não foi? Me dá uma desculpa. Porque hoje você tem desculpa, não tem? Por que você não foi para o culto? Cansado demais. Por que você não foi para o céu? Dá para usar essa desculpa? Cansado demais. Irmão, por que você não está vindo para a oração? Não tem tempo. Isso é desculpa. Irmão, por que você não foi para o céu? Essa desculpa dá certo? Irmão, por que você não está mais se envolvendo nos departamentos da igreja? Meus filhos. Irmão, por que você não foi para o céu? Dá para usar essa desculpa? Seus filhos? Ou seja, tudo que você arruma hoje de desculpa não vai servir para você explicar por que você ficou. Então vou te dar um conselho: aproveita enquanto você pode, te ajeita, te conserta, porque Jesus está voltando.